Ser um bom gestor, definitivamente, não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a missão se torna um desafio. Porém, mesmo diante de tantas dificuldades, há quem abra mão de situações estáveis para emprestar um pouco de sua experiência e capacidade ao serviço público e ao bem comum. É o caso do prefeito de Caratinga, o Wellington Moreira de Oliveira, delegado aposentado. Em 2016, ele aceitou disputar as eleições e concorrer a um cargo público. Acabou vencendo o pleito e se tornando prefeito da cidade. Em 2020 se reelegeu. Desde então, gerir o município tem sido um esforço contínuo e uma luta diária. Hoje, pouco mais de um ano antes de deixar o cargo, o prefeito municipal de Caratinga participa do nosso programa para que possamos abordar uma série de questões referentes à sua gestão e ao poder público como um todo. O Wellington Moreira é o convidado dessa semana do Começo Conversa, que já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar aqui pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. De office boy a delegado regional e prefeito. Essa é a trajetória do nosso convidado. Em 2002, ele foi transferido de Raul Soares para Caratinga por razões de ofício, onde decidiu fixar a residência. Após percorrer um longo caminho como profissional de segurança pública, aqui se aposentou. Resolveu se lançar candidato a prefeito da cidade, pela qual se apaixonou. Mesmo sendo natural de Januária, no norte do estado, foi eleito, reeleito e está até os dias atuais como gestor do município. Ele é casado com Judite Mara, é pai da Natália, do Lucas e do Henrique e tem a família como seu porto seguro. O prefeito de Caratinga, Wellington Moreira de Oliveira, é o convidado do programa de hoje. Doutor Wellington, vem pra cá. Prazer te receber aqui, amigo. Prazer é todo nosso. Senta aí. Muito bom te ver aqui de novo. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E bom, rapaz, nós estamos começando uma série especial do Começo Conversa com os pré-candidatos a prefeito de Caratinga. E eu falei, nós não podemos abrir essa série sem falar com o nosso prefeito. Ele que vai abrir a série para nós. E a primeira pergunta que eu vou fazer é isso, porque a quantidade de pré-candidatos está bem grande, né? Qual o significado disso para vocês? Isso é bom ou ruim? Como é que você enxerga isso? Primeiro, bom dia, né, a você, a equipe de trabalho. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês novamente. E esse grande número de pré-candidatos a prefeito nos deixa muito satisfeitos. É sinal de que a administração está caminhando bem e que o interesse das pessoas para assumir a possibilidade do cargo de prefeito de Caratinga significa que o município tem cumprido o seu papel enquanto administração e que se estivéssemos numa situação ruim, certamente ninguém gostaria de estar disputando o cargo de prefeito. Então, para a gente é entendido de forma muito positiva. Mais ou menos, se essa galinha está gorda, todo mundo quer fazer uma sopa? Com certeza, facilita mais, é menos problemático. É menos problemático, né? E também eu acho bom, né, porque você tem uma opção de escolha melhor, né? Quanto mais candidatos, como pré-candidatos, vai afunilar com os melhores lá na frente, né? Eu acho que isso é importante, né? Que dá à população a oportunidade de ter um leque maior de escolhas, né? Analisar cada um desses em um primeiro momento pré-candidatos e automaticamente a gente entende que aproximando o pleito isso diminuirá um pouco, mas ainda assim acredito que teremos um grande número, talvez um número recorde de pessoas que resolverão se candidatar a prefeito do nosso município. Vou fazer uma outra pergunta agora, ainda relacionada a isso. Você, quando olha para trás, né, e aí nós vimos aí a sua trajetória toda, você, com a experiência que você tem hoje, com o conhecimento que você tem hoje, com as dificuldades que você passou, você se candidataria de novo a prefeito se estivesse começando agora, com essa informação toda? Olha, provavelmente não. Em função de tudo aquilo que a gente passou nesses últimos 7 anos, né, foi um desafio muito grande, né, e muito sofrimento, não foi fácil. E eu entendo que a minha parcela de contribuição para a sociedade, enquanto gestor público, a gente já colocou à disposição. E eu entendo que a gente pode contribuir de forma mais positiva com o nosso município, talvez em outra função política. Tá, mas aí agora você já se tornou político, 2 mandatos, foi reeleito, né? E para ser reeleito é porque teve uma avaliação positiva, porque senão não teria sido reeleito.
e não pode se candidatar de novo, né? Mas tem outros cargos públicos e políticos que talvez sejam mais fáceis de levar. Qual que é a perspectiva política do Dr. Wellington? Olha, professor, essa é uma pergunta constante que me fazem. E eu digo para as pessoas o seguinte, o que eu não posso é deixar o cargo de prefeito, deixar a administração e com portas fechadas. A gente está trabalhando para que essas portas permaneçam abertas e, no momento oportuno, se a gente entender que é importante, que vai valer a pena a gente disputar algum outro cargo eletivo, as portas estando abertas, fica muito mais fácil para a gente. Mas, no primeiro momento hoje, o pensamento nosso é encerrar o mandato da melhor maneira possível, entregar a prefeitura saneada, diferentemente de quando nós assumimos, né? E quem for assumir o município encontrará um município, não vou dizer fácil, mas com menos dificuldade para dar continuidade à administração e dentro daquilo que nós, enquanto cidadãos, esperamos de quem esteja sentado à cadeira de prefeito. Tá certo. 2 mandatos. Tem um mais melhor que o outro? Quer dizer, tem mandato mais fácil, mais difícil? O primeiro, o segundo, qual que você escolheria? Olha, o segundo mandato é muito mais difícil, no meu modo de entender, porque as cobranças são muito maiores e a gente mesmo se cobra, né? Porque nos 4 primeiros anos você teve um conhecimento, um prazo para conhecer realmente a administração e no segundo mandato você está tendo a oportunidade de corrigir aqueles erros ou problemas que você não conseguiu corrigir no primeiro mandato. E as cobranças são maiores, né? A gente se cobra mais relacionado a isso porque já tem um certo conhecimento e a gente entende que tem de fazer um trabalho melhor do que fez no primeiro mandato. E no nosso caso especificamente tem um peculiar. Nós não deixamos de trabalhar desde o primeiro mandato, né? Todo mundo imaginava que ao chegarmos numa segunda oportunidade de administrar o município, que nós iríamos falar, não sou mais candidato, não vou concorrer mais ao cargo, eu vou só administrar os 4 anos. Não, e a gente tem trabalhado desde o primeiro dia, após as eleições, ainda não tinha encerrado o primeiro mandato, a gente continua trabalhando e com obras muito mais vultosas, obras muito maiores e mais essenciais do que nós conseguimos fazer no primeiro mandato. Você certamente gostaria de fazer seu sucessor. E nós falamos que tem uma série de candidatos. Você tem um nome na cabeça, você está esperando ver o que chega lá na frente ou não? Você já fala, estou apoiando, pode ficar à vontade. Obviamente, tem um perfil de candidato. E automaticamente, dentre esses todos pré-candidatos aí, certamente tem um que nos agrada mais, não enquanto prefeito, mas enquanto cidadão do município, porque a gente entende que nós não estamos com um projeto de poder, nós estamos com um projeto administrativo de não permitir que o município retroaja, né? Que quem assumir o município realmente dê continuidade a esse projeto administrativo e que melhore o nosso município a cada dia mais. E automaticamente a gente tem sim essa possibilidade e tem, assim como prefeito, eu acho que eu seria, de forma mais simplória dizendo, eu acho que eu seria covarde se chegasse num período em que nós estamos aproximando das eleições, em que eu não indicasse ou apoiasse um dos candidatos a prefeito para que nós pudéssemos ter a possibilidade de dar continuidade ao trabalho que nós iniciamos com muita dificuldade e estamos tocando aí, entendo eu, de forma positiva. Prefeito, eu sei que nesse momento nem é bom falar um nome agora, né? Porque as coisas ainda estão acontecendo, as coligações vão acontecer, mas você não está preso a nome do seu partido só não, né? Não, de forma nenhuma. Obviamente seria muito interessante se o candidato a prefeito ele tivesse no mesmo partido que a gente. Mas nada nos impede ou nos obriga a permanecer no partido que a gente está hoje também, até para as próximas eleições de quem virá pela frente aí. Né? Então a gente tem que se prender ao candidato. Eu acho que o partido ele não é tão importante quanto o nome. Bacana. Para o cargo de prefeito. Vamos lá, eu tenho que fazer uma pergunta agora no primeiro bloco ainda, para encerrar esse bloco. Eu sei que o telespectador internauta está esperando que eu faça a pergunta para você, viu? Bairro Limoeiro, Avenida na Pena de Faria, que o pessoal está batendo e falando. Como é que é isso? Por que a coisa não termina? Olha, talvez tenha sido o maior desafio de obras que nós encontramos. E o problema todo foram as peculiaridades que nós encontramos ali no local. Um local que precisava ser modificado, mexido, não tinha outra alternativa, tinha que se fazer. E as surpresas foram aparecendo a cada momento em que foi executando a obra.
Primeiro, se descobriu que ali tinha uma nascente de água. Rapaz, eu quero até te falar isso, porque eu mudei para ali em 62. E aquilo é um mangue, rapaz. Aquela avenida foi feita em cima de um lamaçal. Aquilo aí tem mina para todo lado. Eu sei porque minha família era ali. Tinha um córregozinho, uma ponte, tinha uma pinguela que a gente passava. O pessoal foi aterrando, botando uma manilha ali, fazendo uma avenida em cima, né? E não fez da forma correta, porque a água continuou correndo ainda ao lado das manilhas. E o problema mais grave, o esgoto correndo dentro da pluvial. Né? A empresa de prestação de serviço de água e esgoto do município recebendo do cidadão e o esgoto sendo colhido pela rede pluvial. E o esgoto ele gera um gás. E todas as vezes em que isso aumentava, intensificava, as manilhas se deslocavam. E nós descobrimos quando abriu. Aí o problema maior tem de identificar qual esgoto, de onde está caindo ali. A Copasa dizia que não era dela e aos poucos a gente foi conversando e foi descobrindo. E o solo ali que se esperava, um tipo de solo. Era outro? Era outro tipo de solo, então a obra acabou encarecendo, relacionada àquilo que nós tínhamos. E só que não adiantava nós fazermos, me desculpe a palavra, mas a mesma porcaria que tinha sido feita anteriormente. E hoje está assim, uma obra consolidada, uma obra bem feita, né? E automaticamente também o período chuvoso acabou atrasando, né? Algumas coisas que estavam sendo feitas e tinham de ser feitas, as chuvas até extemporâneas, né? Vieram chuvas que não eram esperadas e destruíram aquilo que estava sendo feito. Então os atrasos foram intercorrentes, não em razão da própria empreiteira ou da própria prefeitura. Foram questões de ambiente e questões totalmente inesperadas, como essa que eu disse, que era o solo super encharcado, podre literalmente, e que precisava de fazer uma base bem feita, e também o problema da declividade, né, do local lá com o rio lá embaixo. Então não podia se aprofundar muito a rede, porque senão ao chegar no rio você voltava para cá. Até hoje ainda pode ser que dê algum problema nesse sentido, porque o rio não nos permitiu que subisse um pouco mais a captação ou o final da rede pluvial lá no rio, porque senão nós teríamos a rede, no início dela, ficaria praticamente à flor da terra e isso é impossível de acontecer. Ali você tem uma BR passando ali, você tem o rio de um lado lá embaixo e o Limoeiro lá embaixo também, quer dizer... Fomos represados. E o pior de tudo ainda, quando chegou no final da obra ali para chegar no rio, propriamente dito, a empresa concessionária de prestação de serviço ou de administração da BR-116, ela simplesmente nos impediu de fazer. Né? Quase que nós tivemos de ajuizar para poder trabalhar. Então, só aí foram 3, 4 meses de expectativa para ver se podia ou não fazer. E nós começamos a fazer até sem a própria autorização, porque não podíamos mais esperar o que estava acontecendo. Tá bom, fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Quando a gente fala nessa avenida, eu fui criado ali. Se você esquecer a raiva que você passou com a obra, a avenida está maravilhosa. Você chega lá, eu passei lá, está iluminada, a avenida está outra avenida, uma avenida grande, bonita. E você que não conhece a Avenida Apenas de Faria Limoeiro, vale a pena passar por lá e conhecer. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Começo Conversa, hoje recebendo a visita do ilustre prefeito de Caratinga, Dr. Wellington Moreira de Oliveira. Dr. Wellington, Praça da Estação. O que realmente vai ser feito ali e o senhor acha que consegue concluir até o final do mandato? Sim, eu entendo que até o final deste ano a obra já estará devidamente concluída. E uma obra moderna, né? Vai ter uma visão futurista para as pessoas que ali estiverem frequentando. Nós pretendemos ali, e já projeto já elaborado e sendo executado, faremos também uma pista de caminhada ao redor da praça toda, a rua lateral ali, propriamente dito, de onde funciona ali o prédio da oficina da prefeitura. E nós estamos com o objetivo de retirar dali a própria oficina, aquela reciclagem de resíduos sólidos ali. Nós já estamos providenciando a retirada das meninas que lá trabalham, da associação. Estamos alocando elas em outro local para que isso aconteça, não deixaremos elas desamparadas, mas ali não é local apropriado para o funcionamento daquele tipo de atividade. Depois, se vocês quiserem, eu tenho uma maquete aqui em 3Ds e eu passo para vocês aí divulgar para ver como a praça irá ficar com a finalização dela.
Não, então não vamos fazer diferente, doutor. Já vou mostrar aqui no programa agora a maquete. Bom, tá ótimo, bom? maravilhoso. O pessoal está acompanhando a maquete aí enquanto a gente vai conversando aqui. Maravilhoso. Esse vai ser um espaço aberto ali, então, assim, para a comunidade inteira, né? Fica bacana. Espaço novo. Exatamente. Não teremos aquele estacionamento que existia sobre a praça, nós vamos acabar com aquilo. Vamos alargar um pouco mais o meio-fio, ou o passeio do lado esquerdo da rua, que ainda está de pedra, né? Que nós iremos tirar os paralelepípedos todos ali e vamos fazer um asfalto novo. Vamos entregar uma praça totalmente remodelada, nova para aquilo, que as pessoas realmente muito iluminada também. Que eu acho que é uma das marcas do nosso governo, é a iluminação, é transparência. Mas né? E é bom, né? Porque assim, Caratinga tinha umas ruas muito escuras, né? Demais, eu falo demais, ali, demais. Por exemplo, o Morro Caratinga, ele está tudo iluminado, claro, todo mundo chega em casa com segurança, bacana, né? E o objetivo é que até o final do mandato, o Caratinga 100% esteja com luz de LED totalmente iluminada. Muito bem. Trânsito de Caratinga, vou te perguntar isso por quê? Porque é uma pergunta que eu vou fazer para os pré-candidatos, né? A gente sabe que tem toda uma questão de educação mesmo do povo, né? O pessoal sai de uma rua para ir no centro de carro, uma coisa que ele poderia fazer 3 minutos andando a pé, mas faz isso. Então isso é muito carro para uma cidade tão pequena, uma cidade antiga com ruas estreitas, né? Mas tem jeito de melhorar isso? A gente tem buscado isso constantemente, com muita dificuldade. Por quê? A cidade não foi uma cidade projetada, planejada, ela foi acontecendo, né? Começou às margens do rio e foi crescendo para os morros e hoje você tem dificuldade até em fazer essas movimentações, até para a questão de desapropriação às vezes, de vou alargar essa avenida, essa rua, se torna uma obra muito cara, né? E o município, sinceramente, para hoje não tem a mínima condição de desembolsar valores vultosos para buscar fazer isso, sem contar que você vai desestabilizar principalmente uma grande área comercial do município, que é o forte nosso hoje é o comércio, né? Não é nem tão o café, o comércio hoje é a economia mais fortalecida do nosso município. Então nós teremos dificuldade nesse sentido. E as pessoas precisam entender o quê? Sinalização viária, ela não, às vezes, se busca isso, mas às vezes ela nem sempre vai conseguir dar fluidez ao trânsito. Ela educa o trânsito, né? Então, ali, por exemplo, no ponto quente, onde foi colocada agora uma sinalização, as pessoas, mas não está andando, não tá... Mas a sinalização não é para dar fluidez, ela é primeiro para educar. Se conseguirmos dar fluidez ao trânsito, maravilhoso. Mas ali é impossível de dar fluidez. Mas o que a gente percebe ali é que quando os semáforos não estão funcionando, ele está só no amarelo piscando, rapaz, é tudo muito rápido, né? Rápido. Vai todo mundo, uma maravilha. Quando realmente você tem 4 pontos diferentíssimos e complicados. Se a população tivesse um pouco mais de educação no trânsito, talvez nós não precisássemos de sinalização de semafórica ou nem de faixa de pedestre, né? Eu acho que obedeceria-se as regras de trânsito e funcionaria normalmente. Eu dou preferência a quem vem pela direita primeiro e assim sucessivamente. E pedestre tem em vez e pronto. Todo mundo, mas infelizmente as pessoas não têm, infelizmente. São 2 problemas seríssimos que nós temos, a educação de trânsito e a educação ambiental, né? Infelizmente a população ela joga lixo em qualquer lugar. Pra você ter ideia, ali na recém-construída Ana Pena de Faria, as pessoas deixam de colocar o lixo na porta da sua casa, onde o caminhão vai passar para recolher e coloca em cima da BL, ou seja, da boca de lobo, em que se vier uma chuva ou alguém jogar para dentro da rede pluvial, vai entupir e vai causar um problema para quem está lá embaixo, né? E vai prejudicar todo mundo. Então, falta um pouco dessa educação ambiental também para as pessoas. E do trânsito, nós temos hoje cerca de 43 mil veículos em Caratinga, né? E um grande problema que você acabou de abordar, que as pessoas preferem fazer o quê? Às vezes ele mora no centro, mas ele quer ir num local um pouco distante da casa dele. Ele desce com o carro e encosta no centro. Então ele vai causar um problema de um fluxo maior de tráfego de veículo. Ocupa espaço, estacionamento de quem precisa. Literalmente. É complicado. Então, isso tem sido o nosso maior dificultador. Eu vou te ser sincero hoje, se chegar algum candidato, ou quem quer que seja, e ele hoje propor, dizendo que ele vai propor para Caratinga a solução do trânsito de Caratinga,
eu já falaria para a população, esse candidato nós não podemos votar nele, nós temos de abrir mão dele, porque infelizmente o trânsito, ele não, para a questão de fluidez, é praticamente insolucionável. Insolucionável. Você falou a questão do pessoal, do manuseio do lixo, né? E realmente acontece isso e é muito comum você toda hora ver alguém reclamando que o vizinho tira o lixo da porta e vai botar na porta do outro, é uma confusão danada. Exatamente. Mas a gente percebe que a limpeza pública realmente, Caratinga, melhorou. Eu acho que a população não pode reclamar não, porque assim, a assiduidade com que passam os caminhões e os varredores estão sempre varrendo e não é centro da cidade. Né? Então, assim, você olha nos bairros, eles estão lá trabalhando e varrendo. Mas você tem um problema sério com a questão de coleta de lixo ou de armazenamento, que é numa avenida importante, que é a Moacir de Matos, em frente com o Coelho de Nice. Ali realmente é complicado, as pessoas reclamam, até o estacionamento fica complicado porque é lixo demais. Exatamente. E né, aquilo é uma coisa que realmente precisa ser visto. Nós temos diariamente cobrado isso do secretário de Meio Ambiente e ele também tem se esforçado para isso. E aí você esbarra também na situação financeira. Né? E volto um pouquinho mais da responsabilidade de alguns cidadãos e de pessoas que às vezes são contrárias ao governo e querem que tudo dê errado e começam a trabalhar nesse sentido. Para você ter ideia, recentemente aí nós implantamos a título experimental e o objetivo é que isso se prolongasse, principalmente na área central toda, de fazer aquelas lixeiras subterrâneas. E há poucos dias atrás, um cidadão que parece-me que está sendo apurado pelas polícias, a autoria, né, o nome desse cidadão, simplesmente ele foi lá e colocou fogo na lixeira, nesse mesmo dia, colocou fogo em várias outras lixeiras. E isso assim, as pessoas têm de saber que ele não tá prejudicando o prefeito, né, a administração, ele está prejudicando o cidadão. A população. Então isso tem muito disso. Então as pessoas têm de perder um pouco ainda, e eu digo isso às pessoas politicamente envolvidas. Né, e eles têm de ter na consciência que praticando algum ato que vai estar atrapalhando o serviço público ou alguma coisa que é benéfica para todo mundo, ele não está prejudicando o prefeito, ele está prejudicando a população e a ele próprio também. Então, assim, esses dias eu vi, por exemplo, as pessoas reclamando que a presença de roedores, de ratos em um certo local, parece no bairro Santa Zita. Automaticamente, assim que o centro urbano cresce, esse tipo de animal, ele também ele prolifera. Mas a população também colabora para que isso aconteça. Quando ele coloca lixo na rua, num horário indevido ou fora do local apropriado, ele dá a oportunidade para que esses roedores rasguem as sacolas, espalhem lixo e se prolifere, porque se tem alimentação, com certeza ele vai achar o ambiente adequado e não vai sair dali. Para mim está tranquilo, eu vou continuar. Então, assim, hoje depende muito da consciência, principalmente das pessoas que estão politicamente envolvidas, né, no nosso município e do cidadão. Acho que o cidadão é educação mesmo, né? Com certeza. O ambiental é muito importante. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui os coletores de lixo, né? Eu assisti. Bacana demais. Aí você vê que a reclamação deles o tempo todo não é com material de trabalho, não é com tempo de trabalho, é realmente com a maneira que algumas pessoas acondicionam o lixo. Um deles falou que está de caminhão, a pessoa num prédio em cima jogando saco de lixo, quer dizer, é bem complicado isso, né? Então, joga dentro do rio. Joga no rio. Difícil. Preferimos fazer um rápido intervalo, você não sai daí, bate-papo muito interessante aqui. Nós estamos conversando com o prefeito municipal de Caratinga, doutor Wellington. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora pode acompanhar ainda o final de bate-papo sensacional aqui. Nós estamos conversando com o prefeito municipal de Caratinga, doutor Wellington. Doutor Wellington, você sabe que é mais fácil cobrar de prefeito, né? Com certeza. Então, tem uma reclamação constante aí no centro da cidade, principalmente em relação às calçadas, né? E são muitos idosos e crianças, e de quem que é a responsabilidade? Quer dizer, é a prefeitura que tem que arrumar essas calçadas? Se não é, de quem que é, por que não fiscaliza? Olha, a pergunta é importante, até para a gente poder esclarecer essa questão. A maioria das pessoas, elas atribuem à prefeitura essa responsabilidade. A única responsabilidade que a prefeitura tem é de fazer a fiscalização adequada, de obrigar ao morador ou ao proprietário do imóvel para que ele faça
a calçada ou reponha da forma como deve ser a calçada em frente ao seu imóvel, ao seu estabelecimento comercial. Mas é muito mais fácil, às vezes, as pessoas falam, não, é a prefeitura que é a culpada. A legislação ela é muito clara nesse sentido. E nós já, desde o início em que nós assumimos o governo, nós temos buscado, através da Secretaria também de Meio Ambiente, essa parceria, esse diálogo com os proprietários dos imóveis. Inclusive, elaboramos, uns 2 anos atrás, um projeto de revitalização de todo o centro, com a reconstrução de todas as calçadas, com um piso único para todo mundo. Porque hoje você está parecendo cidade Peru, por exemplo, ou Chile, em que cada pedaço de cada imóvel tem uma calçada diferente do outro. Então, o ideal é que nós uniformizemos as calçadas do nosso município no todo, colocando sinalização para as pessoas portadoras de deficiência visual, né, com acesso para os cadeirantes, e projeto pronto. E nós iríamos, inclusive, executar isso com recurso do município. Só que nós fomos alertados pela assessoria jurídica de que, se nós assim fizéssemos, nós poderíamos responder a um procedimento por uso indevido do recurso público. E isso é o que nós menos queremos na administração. Porque não é responsabilidade da prefeitura. Não é responsabilidade nossa, a responsabilidade é do proprietário. Nos cabe a fiscalização. E eu entendo que um tanto quanto está frouxa, não tem funcionado. E isso eu cobro constantemente do secretário. Os nossos fiscais têm de cobrar, notificar, para que nós possamos, de certa forma, obrigar o proprietário a nos procurar para, olha, nós estamos com esse projeto, nós precisamos de executar essa obra aqui. E não é obra longa, é uma obra que você consegue resolver aí com questão de 6 meses, se todo mundo pegar de uma vez só, com uma firma responsável, uma parceria importante. Nós até propusemos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, que fizesse contato através do CDL da SIC com todos os proprietários de imóveis da área central e propondo uma parceria público-privada, em que os proprietários fariam a doação ou do recurso ou do material para ser feito em frente ao seu estabelecimento ou imóvel, e a prefeitura entraria com a mão de obra através de uma empresa terceirizada após o procedimento licitatório. Muito bem. Eu passei lá na Dário Grossi e vi a construção do prédio lá da prefeitura. E que está ficando bonito, né? Muito. E por que construir um prédio, tirar a prefeitura do centro? Por que levar para lá? Qual a vantagem disso? E eu sei que não vai ser para você usar, porque você não é candidato à reeleição, né? Porque quando é candidato à reeleição, o pessoal já fala, não, ele está fazendo até uma prefeitura nova para ele tomar conta. Não é o seu caso. Não, não é não. O que Caratinga ganha com isso? Olha, assim que a gente assumiu, a gente percebeu que, primeiro, que é um prédio sem acessibilidade, onde funciona o gabinete do prefeito, a Secretaria de Fazenda, a administração, e que o prédio não é adequado, né? E nós buscamos nesse período, inclusive com uma conversa com o Geraldo Ratão, a possibilidade de um imóvel naquela região da Dário Grossi, para que nós pudéssemos levar até lá. E na gestão de um dos presidentes da Câmara, eles nos propôs trocar aquele imóvel que já estava embargado pela Justiça em razão de má gestão do dinheiro público na construção de um dos presidentes que passou pela Câmara de Vereadores, e eles nos propuseram a troca daquele imóvel pela sede do antigo fórum, com a saída do fórum para um prédio novo. E aí nós imediatamente aceitamos, e aí já tinha um projeto pronto e nós vamos construir. Mas qual o maior objetivo? É concentrar em um espaço só todas as secretarias, a administração da prefeitura concentrar-se num prédio só. E um segundo passo, retirar do centro esse tipo de atendimento que não vai nem prejudicar o comércio, porque quem procura a administração para resolver alguma coisa de ordem administrativa, automaticamente ele não está interessado em se utilizar de tempo para estar andando no comércio. Mas nós manteremos no centro aqui a Casa do Cidadão, que é onde realmente as pessoas procuram, continuará funcionando o PROCON. Essas áreas de atendimento ao público, elas continuarão sendo aqui na área centralizada. Nós estamos levando para a administração e estaremos tirando, no mínimo, uma questão aí de R$70 mil de aluguel mês que a prefeitura custeia com imóveis particulares, com aluguel,
para manter algumas secretarias. Então nós vamos tirar essas secretarias todas de lá, dinamizando mais o atendimento, porque se você precisa fazer uma reunião com o secretário, se estando num ambiente só, no local só, é muito mais fácil o acesso. Então, economicamente, nós estamos trabalhando nesse sentido. E como você disse, nós estamos fazendo para a gente. Nós estamos fazendo para o município e para os próximos prefeitos que, porventura, que certamente virão assumir a direção do nosso município. E a destinação do prédio atual da prefeitura? Ali nós estaremos dando uma destinação para funcionamento ali de algumas áreas de desenvolvimento social, o conselho tutelar, que nós pagamos aluguel para o funcionamento dele hoje, a casa dos conselhos, também nós pagamos aluguel, nós estaremos levando tudo para ali. Nós estaremos tirando a Secretaria de Educação da praça, antiga praça dos aflitos, né? Ou dos viajantes, nós estaremos tirando também dali, levando para o prédio lá, e as outras secretarias para o prédio novo, uma administração com estacionamento adequado para isso. E a Câmara, ela adquiriu o prédio do antigo fórum para se mudar para lá? O objetivo foi esse, só que nós já passamos aí 3 anos e 3 anos e meio, 3 anos e 7 meses, aí eles não conseguiram alavancar ainda a possibilidade de mudança, né? de mudança. Na parte externa do prédio não se pode mexer, porque ele é tombado. Mas a parte interna, sim, como já era totalmente modificada quando o fórum lá funcionou, inclusive com vários puxadinhos, e a Câmara, eu acredito que tem recurso financeiro para isso, né? Para você ter ideia, nós fazemos o repasse do 10º para a Câmara de Vereadores. O repasse atual hoje ele gira em torno de quase R$1 milhão mensal para a Câmara. Então a gente chega em quase 12 milhões de reais ano para a Câmara. É muito dinheiro. Então assim, eu acho que se empenhar um pouco mais, é possível sim conseguir, ainda antes do final dessa legislatura, construir, tirar e abrir espaço para que nós consigamos, lá onde é a Câmara hoje, funcionar um outro espaço para prefeito da Prefeitura. Muito bem. E aproveitando, nós estamos falando de Câmara Municipal, qual que é o relacionamento executivo com o legislativo em Caratinga hoje? Olha, desde o primeiro mandato, o relacionamento sempre foi bom com a maioria. Automaticamente você tem desafetos, não, pessoas que não gostam da gente só porque a gente é quem é. E não aprova o tipo de administração da gente, né? Gostariam que fosse, talvez, como foi com alguns prefeitos do passado, com algumas vantagens que se deveria ter e não tem. E a gente não tem esse tipo de comportamento e com certeza a gente contraria muitas pessoas. Mas eu jamais, para ter esse bom relacionamento, eu comprei vereador, né? Eu imponho a esses vereadores certa condição para que eles apoiem a nossa administração enquanto precisa na Câmara. É um diálogo franco, aberto e positivo, e respeitando também as adversidades. O que a gente só não respeita e não gosta de levar adiante é o desrespeito, que infelizmente um ou outro acaba ofendendo e fazendo às vezes acusações indevidas que a gente sabe que realmente não tem nenhum tipo de fundamento. Bacana, prefeito. Agradeço muito a sua participação no programa. A gente poderíamos ter tratado de outros assuntos. O telespectador, você que vai falar, mas por que não tratou do assunto tal? Porque, na verdade, nós estamos abrindo uma série com pré-candidatos. Eu queria tratar de temas que eu vou tratar com eles. Com certeza. Né? Questões aí do dia a dia da população. E muito obrigado por tirar um tempo, por estar aqui conosco. Um prazer sempre muito grande te receber aqui. Você tem 1 minuto para suas considerações finais aqui. Essa câmera aqui é sua. Pode se dirigir a ela e falar aí com os internautas, telespectadores. É com você. Primeiro, mais uma vez agradecer a sua participação e falar de você, eu acho que é chover no molhado, né? Sabe que eu te considero muito, né? E parabéns pela equipe, pelo programa. E dizer aos nossos telespectadores que, em momento algum, nós usamos a nossa prefeitura, a administração, em benefício próprio. Muito pelo contrário. A gente se doa até demais da conta, às vezes abre mão da família, de coisas particulares, para poder estar atendendo a nossa população. E vou dar só um conselho, se disse que o conselho fosse bom não daria, venderia, né? Mas eu acho que é importante a gente se posicionar nesse sentido, dizer às pessoas que estão hoje colocando o seu nome como pré-candidatos à prefeitura do nosso município, que não tenham projetos ou ambições mirabolantes, que façam ou ponham as suas propostas com os pés no chão, dentro daquilo que é possível, porque a população também ela não admite mais hoje
o candidato que se apresenta fazendo propostas que se tem certeza que serão totalmente inexequíveis, né? E assim como eu fiz no meu primeiro mandato, fiz no segundo, eu não prometi a ninguém fazer aquilo que não era possível. Eu disse que faria aquilo que fosse possível para a administração e é isso que nós estamos fazendo. Muito obrigado, doutor. Estamos encerrando mais um Começo Conversa e abrindo uma série especial Começo Conversa com os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Caratinga. A você o nosso muito obrigado e até o próximo encontro, se Deus quiser.